Uma frase que se falava muito em Israel, sempre se falou, é que quando o Hamas abrir mão do terrorismo e largar as armas, pode haver um caminho da paz. Depois de 7 de outubro, inclusive com essa questão das narrativas que você está colocando, ficou criado um ressentimento muito grande, tirando a questão do Hamas, do terrorismo, dos dois lados, entre os palestinos e israelenses, né? Como você vê agora essa frase de sem o terrorismo, o caminho da paz está aberto, nesse momento de ressentimento, você acha que houve um retrocesso muito grande com o 7 de outubro que vai ter que retomar, a partir desse cessar-fogo, um processo muito mais amplo de confiança, que tinha sido aberto um pouco com os acordos de Oslo? Você acha que agora vai ter um caminho muito mais longo a ser percorrido, ou você acha que dá para se retomar aquele processo antes do 7 de outubro? Olha, Eugênio, eu acho que o que o 7 de outubro mostrou para todos é que o caminho para a paz exige o desmantelamento total do terrorismo ali na região. Que o Hamas é o maior empecilho para a paz no Oriente Médio. Todos que, por um lado, gritam sobre a necessidade de ter paz no Oriente Médio, por outro lado, levantam a bandeira do Hamas, não entendem que tem uma contradição em seus argumentos. Como você bem citou, é uma frase de Golda Meir, que o dia que nossos inimigos largarem suas armas, terá paz ali no Oriente Médio. Diferente de se, caso Israel largasse suas armas, que no mesmo momento Israel seria destruído ali. Mas eu acho que isso nos mostrou, o 7 de outubro nos mostrou um outro fator muito interessante, que em 2005, nós entregamos a faixa de Gaza para a autoridade palestina. E a autoridade palestina poderia ter criado um Estado palestino na faixa de Gaza. 8.000 israelenses foram retirados à força de suas casas na faixa de Gaza em 2005. Dezenas de assentamentos israelenses foram desmantelados na faixa de Gaza. Em 2006, o Hamas assumiu o poder, foi eleito pelos palestinos na faixa de Gaza. Em 2007, o Hamas assassinou todos os oponentes na faixa de Gaza e, desde então, mantém um regime totalitário terrorista na faixa de Gaza. Houve, inclusive, um golpe, né, do Hamas, porque a vitória 2007. Foi legislativa, eles tomaram o poder executivo. Né? Sim, você... a partir de 2007. Inclusive, tem uma narrativa que diz que o terrorismo do Hamas, que as ações do Hamas, é uma consequência das restrições israelenses na faixa de Gaza. E isso é uma confusão entre a causa e a consequência. As pessoas não entendem que as restrições israelenses é uma ação necessária para frear o terrorismo do Hamas. Nós não podemos confundir causa e consequência. É como dizer que o tráfico de droga é uma consequência do consumo de droga. Nós não podemos confundir a causa e a consequência e dizer que o terrorismo é uma consequência natural das restrições israelenses. Tentem imaginar o que aconteceria na faixa de Gaza se não existissem restrições israelenses nesses 18 anos. Talvez teria uma bomba atômica na faixa de Gaza para destruir Israel. Então, o 7 de outubro nos mostrou a grande diferença entre a Cisjordânia, que, embora tenha uma administração palestina, mas tem livre ação operacional do exército israelense, e a faixa de Gaza, que durante 18 anos não tinha uma atuação livre operacional do exército israelense. Onde você não tinha o exército israelense atuando, virou o maior foco de terrorismo do mundo. Onde você tem um exército atuando, você não tem nenhuma célula terrorista que consegue se reerguer, que é ali na Cisjordânia. Isso mostrou a todos que o Hamas é o maior empecilho para a paz na região. Todos que falam em paz, antes de mais nada, precisam exigir o desmantelamento total do Hamas. A saída do Hamas do poder na faixa de Gaza, a desmilitarização e o desarmamento do Hamas.
Kawaguchi, bem-vindo. Obrigado, Jorge, obrigado. Queria falar um pouco sobre baixas que o senhor citou. O senhor falou sobre 25 mil mortes de terroristas desde 7 de outubro. O senhor também citou que há estimativas de que para cada baixa militar haveria 9 baixas civis. Eu queria saber, Israel tem ideia de quantas baixas civis aconteceram nessa guerra lá na faixa de Gaza? Qual que é a estimativa dos senhores? E se o senhor pudesse explicar também, depois que começou o cessar-fogo, curiosamente, os terroristas do Hamas continuaram executando pessoas. Quem são essas pessoas que eles estão executando? É uma ótima pergunta. As duas perguntas são muito boas. A inteligência de Israel tem informações sobre a quantidade de terroristas que foram eliminados, porque nós sabemos quem são os terroristas que foram alistados para o Hamas, e esses são nossos alvos. Então, nós conseguimos fazer uma verificação, uma análise, depois de cada ataque contra os terroristas na faixa de Gaza, e assim nós conseguimos analisar, de acordo com o sucesso de nossas ações operacionais na faixa de Gaza, a quantidade de terroristas que foram eliminados. Assim, nós conseguimos chegar na quantidade de 25 mil. Os civis não são nossos alvos na faixa de Gaza, né? Eles podem ser, infelizmente, efeitos colaterais da guerra. Eles são utilizados como escudos humanos pelo Hamas. Nós sabemos que, infelizmente, tem muitos civis que estão pagando o preço na faixa de Gaza. Mas nós não temos dados exatos, números da quantidade de civis que morreram na faixa de Gaza, e nós não podemos acreditar nos números do Hamas. Segundo o Hamas, entre 55 mil a 60 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. Como eu disse anteriormente, a grande maioria são terroristas, são pessoas que morreram por mortes naturais. Cerca de 20 mil são civis, se esses números do Hamas são corretos. Mas nós não podemos acreditar nos números do Hamas. Inclusive, eu escutei uma vez uma pessoa que veio debater comigo e disse: mas nós não podemos acreditar nos números da IDF. Vocês dizem que 25 mil terroristas foram eliminados, nós não podemos acreditar, mas não tem problema. Vocês não precisam acreditar nos números da IDF. Mas se você não acredita nos números da IDF e acredita nos números do Hamas, você é um palhaço. E assim, está desmantelada a narrativa de genocídio, de desproporcionalidade, porque, como eu disse, a quantidade de baixas civis na faixa de Gaza é a menor em relação a qualquer outro território que está em guerra urbana ao redor do mundo, segundo números da ONU e números da União Europeia. A segunda pergunta, que é sobre as execuções que estão acontecendo na faixa de Gaza, que é muito interessante, que quando os civis da faixa de Gaza estão sendo executados em praça pública por terroristas do Hamas, realmente silêncio absoluto na mídia em relação a isso. Quando terroristas são alvos de ataques israelenses, críticas contundentes contra o Estado de Israel. Mas são pessoas que estão sendo assassinadas por terroristas do Hamas porque são acusadas de colaborar com Israel na faixa de Gaza. E isso mostra para todos o preço que os civis na faixa de Gaza pagam por estarem subordinados a um grupo terrorista tão cruel como o Hamas. O Hamas não dá valor nenhum para a sua população. Para o Hamas, quanto pior, melhor. Quanto mais torturados, sacrificados a população civil da faixa de Gaza, isso aproxima mais o Hamas de seus objetivos estratégicos. Porque os civis da faixa de Gaza não são mais do que objetos para serem usados em direção à estratégia do Hamas de pressionar Israel, como fez durante essa guerra toda. Eles utilizam a fome na faixa de Gaza para acusar Israel de estar causando fome. Eles utilizam as mortes de civis na faixa de Gaza para acusar Israel de estar atuando de forma desproporcional. Porque essa é a estratégia do Hamas. Eles utilizam da mentira
como arma de guerra. Tem método, né? Major, uma pergunta que vem aqui da nossa audiência, o Marcelo Vasconcelos, ele foi bem objetivo na pergunta, poderíamos até discorrer sobre alguns pontos, mas fique à vontade. Ele fala qual a perspectiva sobre o Acordo de Abraão. Olha, o Acordo de Abraão mostrou a todos que o Estado de Israel está com braços abertos para a paz. Nós temos paz com o Egito, com a Jordânia, e nos Acordos de Abraão, em 2001, nós fizemos paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, com Marrocos, com Sudão, e nós estávamos caminhando em passos longos para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. Isso é exatamente o que os terroristas mais receiam. A expansão da paz de Israel. Porque quanto mais Israel expande a paz com nossos vizinhos, isso mais distancia os grupos terroristas de seu objetivo, que é a eliminação do Estado de Israel. Nós esperamos expandir os Acordos de Abraão porque nós queremos paz, nós queremos viver em paz. Nós sabemos que paz nós fazemos com inimigos, mas paz nós precisamos fazer com quem entende que o Estado de Israel é eterno. O único Estado judeu do mundo é eterno.